Olá, pessoal. Eu sou o professor William Gigo e nós estamos hoje na nossa 26ª aula do nosso canal Química com Gigo. E hoje nós vamos falar sobre o assunto sobre isomeria geométrica. Pessoal, se você curtir aí a nossa aula, coloca aí para nós o famoso joinha. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, apertando o sininho, para que você seja notificado toda vez que nós publicarmos uma aula nova. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre o assunto sobre isomeria geométrica. Muito bem. Então, para nós tratarmos do assunto sobre isomeria geométrica, nós precisamos nos lembrar que aqui nós vamos tratar de substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular, mas devido a uma modificação espacial dos seus ligantes, nós teremos, por consequência, substâncias com propriedades diferentes. Tá bom? A isomeria geométrica ela é também conhecida como isomeria cis-trans. A isomeria geométrica ela pode aparecer para nós de duas maneiras, em cadeias fechadas e em cadeias abertas. Em cadeias fechadas ou cadeias abertas, nós teremos condições para ela ocorrer, tá bom? Então, em cadeias abertas, nós temos que ter uma ligação dupla e em cadeias fechadas, não. Tá bom? Então, especificamente na posição em que você quer identificar a isomeria geométrica, nós temos essas duas condições. Então, uma deverá ter na cadeia aberta dupla e na cadeia fechada não. Tá bom? Então, no local onde nós vamos identificar que ali, devido a um arranjo espacial, nós vamos apresentar propriedades diferentes, tá? Então, a isomeria geométrica é também conhecida do mesmo jeito que a isomeria óptica, como estereoisomeria, tá? Então, nós vamos ter uma disposição espacial e nós teremos propriedades diferentes. Vamos ver primeiro para uma situação de compostos cíclicos. Um detalhe importante, quando você receber as estruturas em prova, normalmente ele só dá para você uma molécula. E você que vai identificar a presença de outra situação que pode apresentar isomeria geométrica, tá bom? Então ele vai chegar aqui, por exemplo, para você, com esse composto, nós temos o 1,2-dimetil-ciclobutano. Ele vai perguntar para você, esse composto apresenta isomeria geométrica? Veja, você tem 2 carbonos e esses 2 carbonos apresentam 2 ligantes diferentes no mesmo carbono. Então, nesse carbono, veja, eu tenho um hidrogênio que não vem ali mostrado para você. Muitas vezes em prova que vem até com fórmula por bastão. Virá aqui um desenho de um quadrado. Tá bom? Você que tem que lembrar que ali tem que identificar um hidrogênio. Então, eu tenho um hidrogênio e um metil. No outro carbono, eu tenho um hidrogênio e um metil. Não precisam ser carbonos vizinhos. Tá bom? Se você identificar que eu tenho 2 carbonos e cada um desses carbonos tem 2 ligantes diferentes, não precisam os ligantes de um ser iguais aos do outro, não. Tá bom? Você vai apresentar 2 isômeros. Veja que apenas modificando um dos carbonos, não vai virar os 2, você consegue 2 estruturas diferentes. William, como é que eu sei que as estruturas aqui são diferentes? Você vai passar o que a gente chama de plano de simetria. Quando eu passar aqui o plano de simetria, no sentido dos carbonos, e os ligantes de menor massa, na verdade, a regra correta é os de menor número atômico, tá bom? Mas a massa já resolve para você. Então, se eu tiver 2 ligantes de menor massa do mesmo lado do plano de simetria, veja que os 2 estão embaixo, ó. Ele será chamado de isômero cis. Quando os ligantes de massa menores estiverem em lados opostos em relação
ao plano de simetria, nós dizemos que ele é o isômero trans. A palavra cis e trans, ela será acrescentada na nomenclatura oficial do composto. Então, ao invés de eu dizer apenas 1,2 dimetil ciclobutano, eu vou dizer cis 1,2 dimetil ciclobutano trans 1,2 dimetil ciclobutano. Tá bom? Então, ele precisa ser acrescentado na nomenclatura oficial do composto. Tá? Então, você tem aqui, ó, duas substâncias com duas propriedades diferentes, simplesmente porque você modificou a disposição espacial. Tá bom? Então, para compostos cíclicos, então aqui eu não tenho dupla, tá? Para compostos cíclicos, nós temos que ter dois carbonos que não precisam ser vizinhos, que tenham dois ligantes diferentes que também não precisam ser iguais de um carbono no outro, tá bom? Então, você poderia ter aqui, por exemplo, um metil, um hidrogênio, um cloro, uma hidroxila, por exemplo, tá? Podem ser os 4 diferentes. Você vai olhar pela massa molar, tá bom? Do radical. Uma outra situação que nós podemos ter também da isomeria geométrica é quando você tem os carbonos com dupla, tá bom? Aí, nesse caso, eu também terei dois ligantes diferentes. Então, ele vai chegar lá para você e vai perguntar: o but2eno apresenta algum tipo de isomeria? O que você vai fazer? Ó? Você vai separar os carbonos com dupla, vai mostrar aqui os radicais dele. Olha lá, um tem um hidrogênio, o outro tem um metil. Um tem um hidrogênio, o outro tem um metil. Você tem dois carbonos com dupla. Então, aqui não pode ser ligação simples, tá? Carbonos com dupla, dois ligantes diferentes. Se você modificar lá, veja que eu troquei de um lado só, hein? Não vai virar os dois. Você virar de um lado, os ligantes ficaram em posição diferente. Eu vim, ó, passei o plano de simetria, ligantes menores massa, do mesmo lado, cis, olha lá, ó, acrescentei no nome do composto. Ligantes de menor massa em lados opostos, trans. Tá bom? Observem que aqui, ó, eu coloquei para você as temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição dos dois, para você ver como as propriedades deles são diferentes. Então, você veja que eu tenho dois compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas o fato de eu mudar a disposição espacial, eles apresentam propriedades diferentes. Tá bom? Então, o comportamento das substâncias não será o mesmo. Então, eu terei isomeria geométrica em cadeias cíclicas e eu terei isomeria geométrica em cadeias abertas que tenham pelo menos uma dupla. Mas nos dois, você precisa ter carbonos cujos ligantes são diferentes no mesmo carbono. Tá bom? Um outro exemplo que eu poderia dar aqui para você é a questão de um feromônio. Veja que o feromônio na posição cis, ele é produzido pela mosca doméstica, tá? Na posição trans, ele foi produzido em laboratório por um pesquisador, ó. Olha lá, ó, passei o plano de simetria, ligantes menores do mesmo lado cis, ligantes menores em lados opostos, trans. Então, eles têm propriedades completamente diferentes. Tá legal? É isso, gente, que nós queríamos mostrar na aula de hoje para você sobre a isomeria geométrica, tá? Um assunto aí muito comum nos famosos, benditos vestibulares da vida, tá? Pessoal, se você gostou, por favor, coloque aí para nós o famoso joinha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, colocando aí, apertando o sininho para que você seja notificado. E também indique a um amigo ou um parente que tem dúvidas em química. O objetivo aí é ajudar todo mundo, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus.